Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje falando de um tema bastante sério, bastante pesado, mas bastante importante para muita gente que já passou por essa situação. Nós não vamos falar com nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de cobrança, mas é simples uma troca de experiências pela experiência que eu tenho aqui nos atendimentos. Vamos falar de espíritos abortados. Se você já abortou algum bebê ou se você conhece pessoas que já abortaram, este vídeo é para você. Ou para você compartilhar com pessoas que de alguma maneira já tenham passado por essa experiência. Eu atendi algumas pessoas já durante toda a minha vida que abortaram, algumas se arrependeram do que fizeram, outras não, por diversos fatores, porque achavam que não estava na hora de ter um bebê, porque achavam que iria atrapalhar as suas carreiras, não estavam ainda na idade suficiente, na maturidade suficiente, ou porque iria estragar o seu corpo, ou porque o parceiro não queria assumir junto, então elas não queriam ser mães solo, então elas simplesmente abortaram, ou porque elas achavam que já estavam numa situação financeira complicada e seria mais uma boca para alimentar, ou até mesmo pessoas que queriam muito um bebê, mas abortaram de forma espontânea, ou seja, elas queriam, mas não conseguiam segurar. Então, muitas vieram fazer regressão comigo, outras técnicas, e me perguntavam sempre a mesma coisa, e me perguntam sempre a mesma coisa. Será que esses bebês que eu abortei, de alguma maneira, afetam a minha vida hoje? Será que, de alguma maneira, isso está bloqueando, atrapalhando a minha vida hoje? Então, eu resolvi falar um pouquinho desse assunto. Porque um dia eu recebi algumas ligações no mesmo dia, quando eu estava canalizando a minha mesa, de pessoas perguntando se todos os espíritos abortados viravam obsessores espirituais. Essa era a pergunta. E aí eu comecei a estranhar, porque no dia, 3 ou 4 pessoas me ligaram com o mesmo tema. Eu falei, não pode ser coincidência. Aí me disseram que tinha uma pessoa falando aqui no Brasil, de que todo espírito que foi abortado se transforma num obsessor espiritual. Obsessores são espíritos que vagam por aí sem luz. E aí eu fui ver quem era essa pessoa, descobri, enfim. Então, para trazer à luz a esse assunto, eu quero falar um pouquinho desse momento que eu estava canalizando a minha mesa energética quantiônica, que é essa mesa aqui. E nessa mesa aqui, tem essa parte aqui, que eu falo dos bloqueios emocionais, espirituais, físicos, e inclusive da questão dos espíritos abortados. Porque um espírito abortado nem sempre se torna obsessor. Nem sempre ele se torna obsessor, apesar de que todo aborto, na visão espiritual, na visão espírita, é um crime. Porque você está tirando a oportunidade de vida, a oportunidade de evolução kármica de um ser que está ali, ou seja, você impedindo aquele ser de nascer, você está impedindo a evolução física, a evolução de vida daquele serzinho que você nem deu oportunidade de nascer. Então, sim, você está interferindo no livre-arbítrio de outro ser. Não importa quais são os motivos que te levaram a isso, como eu disse no começo do vídeo, eu não vou entrar nesse aspecto se eu acho que é legal, não é legal. Não é isso. Estou dizendo só na visão espiritual, que o aborto é considerado um crime porque você está tirando a vida de um espírito de evoluir, tá? Só que desses espíritos que estão sendo abortados de forma não espontânea, mas de forma consciente, induzida, nem todos se tornam espíritos obsessores. Por quê, gente? Porque existem socorristas espirituais, espíritos de luz, que já começam a trabalhar na cabeça da mãe, por exemplo, já essa tentativa de evitar que aquela pessoa encarnada use do seu livre-arbítrio para tirar a vida daquele serzinho que ela carrega. Então eles ficam ali ajudando, mandando bons conselhos, mandando orientações para fazer com que aquela pessoa desista daquele ato. Quando esses espíritos socorristas não conseguem isso e a pessoa consegue efetivar o ato, o bebê
segundo vários relatos espíritas, várias psicografias de vários médios, várias entidades através de médios passam, os bebês que estão sendo abortados, eles sofrem sim. Não existe aquela coisa de, é só um pedaço de carne. Não, eles já sentem ali, porque eles tinham uma missão de crescer, eles tinham uma missão de evoluir. Então, naquele momento, o espírito sim sofreu aquele ato do aborto. Tá? Então, quando eu faço a regressão aqui, por exemplo, é muito comum sentir, quando a gente volta para dentro do útero, o feto lá dentro, o bebezinho que já está lá dentro, não é um feto só em termos de carne, mas o bebê lá dentro já ter sensações do tipo, minha mãe tá triste, minha mãe tá chorando, minha mãe tá tentando me tirar daqui, tô sentindo alguma coisa tentando me sugar, ou a minha mãe tá tomando alguma coisa para me tirar daqui, é um líquido que eu não sei o que é, mamãe não me tire daqui, porque eu não quero sair daqui. Então eu já vi relatos, gente, eu trabalho com regressão desde 1990, você consegue imaginar quantos relatos eu já ouvi, e relatos comprovados, relatos de pessoas que, lógico, que uma mãe nunca vai contar para um filho, olha, eu tentei de tirar você, mas que chega em casa e fala, mãe, eu senti isso acontecer lá dentro. E a mãe se assusta, porque o filho descobriu. Mas não se preocupa, gente, que quando uma pessoa descobre numa regressão um fato desse, é para limpar, é para ressignificar e para tirar algum bloqueio que porventura estivesse vindo dessa falta ali, daquele momento ali que pode ter gerado rejeição, sentimento de desamor e tudo mais. É para limpar e melhorar a pessoa, tá? A pessoa não volta querendo brigar com a mãe por causa disso. Isso nunca aconteceu até hoje. Por isso que tem que ter um bom trabalho e com um terapeuta que seja experiente nessa reprogramação mental. Mas voltando ao assunto do aborto, muitos espíritos, eles se tornam sofredores, ou seja, eles ficam ali ainda, né, ancorados nos pais e tudo mais, porque eles ficam sofrendo, eles queriam ter ocupado o espaço deles, né, eles queriam ter ocupado o lugar que era de direito deles na família, que eles escolheram para vir. Então eles ficam ali como espíritos obsessores, mas sofredores. Eles não querem fazer mal para a família. Já tem os espíritos obsessores que eles sim ficaram com raiva, ficaram com ódio. Existem vales espirituais, segundo relatos, que tem esses espíritos ali, alguns assim meio que monstruosos, até metade feto, metade adulto, e ficam ali tipo assim, querendo fazer mal para a mãe que fez o aborto, para o pai que, sei lá, que permitiu, para os aborteiros, né, para os médicos que fazem isso. Eles querem fazer mal para todo mundo que de alguma maneira impediu que ele nascesse. Então são os espíritos obsessores. Aí ficam ali atazanando a pessoa, não deixam uma mulher mais, ou o casal, enfim, mas geralmente a mulher que está mais ligada, engravidar de novo, ou ter sucesso na vida, ou ter felicidade na família, ficam prejudicando a família, tipo assim, não me quiseram? Então agora eu vou atazanar a vida de vocês. Então isso acontece sim. E aqui na mesa a gente pergunta se existem esses espíritos, sim ou não, e se existem, a gente pode encaminhar esses espíritos obsessores para a luz, ou pelo menos tentar, através de técnicas aqui, através da nossa mesa quantiônica. Mas os espíritos obsessores, eles podem sim, numa primeira hipótese, aceitar o que aconteceu, perdoar a mãe, né, e serem tratados nos hospitais espirituais lá em cima, através desses socorristas, falando, olha, você já foi, já aconteceu, perdoe a sua mãe, e o espírito não incomodar nem como sofredor, nem como obsessor, e ter sido encaminhado para a luz, e a vida da mulher aqui, ela vai bem, vai fluir bem, né? Como também esse espírito obsessor pode se transformar num espírito obsessor sofredor, que é aquele, como eu disse agora, que ele não quer fazer o mal para a mãe, não quer fazer mal para o pai, não quer fazer mal para ninguém, mas ele fica triste. É como se tivessem tirado o direito dele de nascer. Então ele fica ali grudadinho ali. Então a mulher às vezes não engravida mais, não consegue engravidar mais, ou até engravida, mas não tem sorte com os filhos, ou não tem sorte no casamento. É como se a energia de um espírito aqui na Terra é de obsessor. Por mais que seja uma mãe, um pai que já foi, só o fato dele estar aqui, ele está errado. Ele está uma energia de um espírito que não deveria estar aqui. Então esses espíritos obsessores, sofredores, também podem atrapalhar inconscientemente, sem querer. E tem essa terceira
né, linha dos espíritos obsessores, mas que morreram com raiva, com ódio. E não há, eles vão para esses vales até eles tentarem se arrepender desse mal que eles querem fazer, porque eles estão revoltados. Tipo assim, você me matou e eu vou prejudicar vocês. Aí prejudica às vezes a mulher, o pai, a família, porque tem raiva, né? Até os médicos, até as pessoas envolvidas nesse tipo de aborto, pelo menos aqui no Brasil, clandestino. Em outros países pode ser legal, mas pro espírito ele não quer saber se é clandestino ou legal, gente. Ele está com raiva e ponto final. Então, em nenhum caso desses aqui seja espontâneo, porque às vezes também é espontâneo, mas o espírito aceita que aconteceu. Mesmo assim, ele fica tristinho. Então, quando a gente faz isso, é importante a gente identificar que este pode ser o problema da sua vida estar travada, da sua vida estar enrolada, de você não conseguir arranjar um relacionamento, ou de você não conseguir casar, ou de você não conseguir ter filhos, ou da sua vida estar travada na sua família. Pode ser, eu não estou dizendo que é, tá? Não, pode ser que sejam esses espíritos que você abortou lá na sua adolescência, na sua juventude. Não estou falando como essa outra pessoa que diz aí, todo espírito vira. Não. O espírito às vezes pode aceitar ir para a luz de cara, como também pode não aceitar. Então, por conta disso, eu coloquei nessa minha mesa um capítulo à parte sobre espíritos obsessores. Então, a gente vai identificar se eles realmente se tornaram obsessores sofredores ou se eles se tornaram obsessores que fazem mal, maléficos. E aí, no caso, a gente vai fazer como se fosse um batismo, um batizado espiritual energético, dando um nome para o bebê, colocando o meu bebê, e a mãe que teria abortado vai dizer, ela vai fazer comigo esse ritualzinho aqui na mesa, do tipo, é um protocolo, um procedimento, onde ela vai dizer, pedir perdão para ele, para que ele se desconecte energeticamente e possam de repente se cruzar em outro momento desta ou de outras vidas, sabe? Seja para um espírito abortado espontâneo, seja para um espírito abortado voluntário, né? Quando a mãe quis, quando a mãe teve intenção de abortar, é uma oração que ela faz para cada tipo de espírito abortado, e aí a gente pede para que os mestres de luz encaminhem aquele espírito para sua evolução e jornada encarnatória. Gente, é um momento tão lindo, tão lindo, tão lindo, que a mãe se debulha de chorar, ela sente direitinho, teve uma que me relatou, olha, eu senti direitinho como se fosse uma energia se desprendendo do meu corpo e saindo na hora que ela se arrepia. É impressionante a energia forte que é. Então, gente, só para esclarecer e para aliviar um pouco essa sensação das mulheres de culpa. Ou seja, não é um ato legal no sentido assim, não estou falando legal jurídico, tá? Não é um ato, lógico, ninguém acho que vai ficar, uau, que legal que eu abortei. Não. É uma questão realmente triste, porque a mulher às vezes faz isso no momento onde ela não pensou bem, ela usou o livre-arbítrio dela de forma errada, ou ela não tinha condições, ela era muito jovem. Enfim, são N situações, eu não vou entrar em mérito aqui se ela teve ou não razão, se isso aí é uma questão mais religiosa, mais espiritual. Mas o que pode acontecer com o espírito abortado, sim, é ele ficar revoltado e ficar com o obsessor, ou ele ficar sofrendo e ficar grudadinho ali porque não quer ir embora e também ficar como uma energia obsessora, e aí sim, os socorristas não conseguem encaminhar esse espírito e ele fica grudado, atrapalhando a sua vida, a família da família e a família de todas as pessoas envolvidas. Então, basicamente, eu recomendo para você que esteja passando por essa situação, mesmo que tenha sido um aborto feito 20 anos atrás, 30, e que se você sente que aquilo pode estar te atrapalhando, buscar essa ajuda até para identificar se é e evoluir. Você se ajuda e ajuda aquele espírito também para a evolução espiritual. Agora, se você fez e não sente nada, sua vida está ótima, está tranquila, você está casada com filhos, está tudo bem? Então está tudo bem. Eu estou falando para aquelas pessoas que vêm aqui e falam, olha, minha vida não está bem. E aí pode ser isso, como também pode não ser este o motivo, serem outros. Mas pelo menos ela descartou que seja a questão dos espíritos que ela abortou nesta vida
ou até mesmo, atenção, em outras vidas, porque o subconsciente, ele é atemporal. Então, o que acontece? Se você abortou nessa vida e se você abortou em outras vidas, você pode já trazer essa energia de aborto para agora. Por isso que uma pessoa que abortou lá, às vezes ela pode repetir aqui. Como uma pessoa que foi suicida em outras vidas, ela pode ter pensamentos suicidas aqui. Então, se você sente que você pode estar com a sua vida bloqueada em vários aspectos, depois que você fez 1, 2, 3, eu já atendi pessoas que fez 7, 8 abortos, enfim, se você está neste momento da sua vida passando por esse tipo de bloqueio, eu recomendo que vale a pena você identificar, até para você ficar tranquila que não é este o problema, porque daí você se ajuda e ajuda aquele espírito evoluir para a luz e também seguir a sua jornada de evolução encarnatória, tá? Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado você. Eu falei basicamente, rapidamente, é lógico que é um assunto muito complexo, né? Se você for ver na visão espírita, na visão católica, na visão religiosa, na visão... Enfim, nós temos vários aspectos para falar dos vales onde eles vivem, nos vales do abortado, enfim... Mas eu não quis entrar nesse mérito todo, até porque o vídeo ficaria longo. Eu só quis tranquilizar você que nem todos os espíritos viram obsessores, mas alguns deles podem virar sim. E se for este o caso, sua vida pode estar bloqueada por este motivo. Então eu te recomendo que você busque ajuda para encaminhar e libertar esses espíritos para a luz e a sua vida também voltar a ter luz. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado você. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.